Bom, pessoal, meu nome é Rogério Ramos, sou diretor de tecnologia da empresa Alpha Solution. Hoje irei ministrar para vocês um treinamento de como se instalar e configurar um servidor DHCP. É uma coisa simples em si de ser realizada, porém extremamente importante hoje nas empresas, seja de pequeno, médio ou grande porte. Iremos primeiramente aqui estar adicionando a função, pode clicar de forma mais simples, clicando sobre o gerenciamento de servidores aqui, selecionando as funções, clica na opção de adicionar novas funções. Automaticamente, ao adicionar a função do servidor DHCP, você vai ver que ele já vai dar a possibilidade de você ir configurando, já deixar prontas as configurações em si, aonde ele vai estar solicitando passo a passo para vocês. Ótimo, uma pequena introdução a respeito do servidor DHCP. Uma das opções que eu acho importante aqui, que você vai poder observar na próxima tela, é exatamente de você, como você está montando um servidor que irá fornecer endereços IPs dinamicamente, ele próprio precisa estar configurado com endereços IPs estáticos, que são exatamente as interfaces que irão receber as solicitações de endereçamentos IPs. Então observa só. Aqui, como só tem uma interface em si Ethernet, ele já apareceu o endereço que foi configurado, que é o 10.1.1.100, certo? IPv4. Se tivesse mais de uma interface, naturalmente ia aparecer aqui. Eu poderia selecionar, certo? Se a interface irá ou não receber conexões de endereços DHCP. Clica aqui no botão próximo. Ótimo. Como essa máquina aqui ela já tem instalado o Active Directory, pode observar que ele já aparece aqui o domínio pai, que foi configurado anteriormente, que é o contoso.com. Aqui nós temos o endereço em si IPv4 para o servidor DNS preferencial, e eu posso estar configurando um segundo servidor que seria um servidor alternativo. Sempre é importantíssimo você ter redundância com relação aos serviços que você configura dentro de uma empresa. Então, dentro de uma empresa, é importante você ter dois servidores DHCP, porque se por acaso um deixar de atender às requisições, naturalmente você pode, de forma instantânea, ativar o outro servidor e ele começar a atender. Assim você não perde tempo tendo que configurar um servidor. Clica aqui no botão próximo. Configurei o servidor DNS preferencial e o alternativo, apesar que o alternativo ainda não existe, mas iremos configurar mais adiante. Uma opção que você pode pegar e tá instalando é um recurso em si chamado de Wings. Esse não é uma função, é um recurso que está presente no Windows 2008 Server, tanto também como nas versões anteriores. Hoje, na verdade, ele quase não é utilizado, devido nós utilizamos mais para a parte de resolução o DNS. Porém, podemos ainda estar utilizando esse servidor Wings para fazer as resoluções de nomes, principalmente quando você estiver trabalhando em si com o NetBIOS, protocolo NetBIOS. Eu vou marcar aqui, por enquanto, certo? Não é necessário, não que eu não venha ativar ele depois, mas nesse momento nós não vamos estar instalando. Clique no botão próximo. Ótimo. Uma coisa importante no servidor DHCP é exatamente quais são os endereços que ele irá fornecer às estações clientes. Qual é o escopo, o intervalo de endereços que ele vai fornecer. Nesse momento aqui eu vou criar um novo escopo DHCP para os endereços IPv4. Para IPv6 pode ser adicionado em si mais adiante. Hoje o nosso DHCP ele tem suporte IPv6. Clico aqui no botão adicionar. Primeira coisa, eu vou dar um nome em si para o meu escopo. Vou colocar aqui Alpha Solution. E os endereços em si que ele irá fornecer vai ir do intervalo de 10.1.1, que vai ser o primeiro endereço, até o 10.1.1254. Aí muitas pessoas questionam com relação, mas e se eu tiver endereços IPs privados na minha rede? Se eu setar os endereços diretamente na interface? Não tem como pegar e tirar ele do fornecimento da forma como eu coloquei aqui? Sim. Aqui você pode utilizar um processo chamado de exclusão. Então você vai ver que determinadas faixas de endereço nós estaremos excluindo para não ser utilizado no fornecimento de endereços via DHCP. Esse tipo de rede aqui, com fio ou sem fio, vai exatamente determinar o período de concessão. Se eu escolher, por exemplo, com fio, ele vai ser
certo? Concedido para os clientes um período de 6 dias. Ele poderá utilizar esse endereço, vai ficar reservado para o cliente durante um período de 6 dias. Sem fio, apenas 8 horas, que é um período menor em si. Se eu quero ativar ou não esse escopo. Vou deixar com fio. Caso queira alterar, depois é somente ir nas propriedades. Clico no botão OK. Ótimo. Se quisesse criar mais escopos, caso você tivesse sub-redes em si diferentes, ou até mesmo redes diferentes, eu poderia clicando no botão adicionar e adicionando em si novas redes, novos escopos. Próximo, caso você queira trabalhar em si com IPv6, que hoje na verdade é o futuro em si que nós vamos estar utilizando para os endereços IPs versões, certo? Versão 6, basta você vir aqui e habilitar. Eu vou deixar ela habilitado, certo? E habilitar o modo sem monitoração do estado da DHCP versão 6 em si, porque mais na frente eu vou trazer uma videoaula a respeito de IPv6 e nós vamos estar utilizando essa opção. Mas a princípio eu vou deixar apenas habilitado, mas não irei configurar nenhum escopo para IPv6 nessa videoaula. Clico no botão próximo. Novamente aqui, ó, como eu habilitei o IPv6, vou apenas manter as opções do domínio padrão que ele pegou, esse endereço que ele pegou de IPv6 em si da minha interface. Clico aqui, ó, em próximo, apesar que esse endereço não vai ser exatamente esse endereço que eu vou estar utilizando. Ótimo. Chegamos numa parte onde determina a segurança que o seu DHCP vai ter na rede. É muito comum você ver em residências as pessoas utilizarem o próprio equipamento, os modems em si, certo? Para estar fornecendo endereços IPs. Vamos imaginar que dentro de uma empresa você tenha um modem fornecendo endereços IPs e agora você acaba de configurar esse servidor DHCP. O que vai acontecer? Pode acontecer do seu modem estar fornecendo endereços IPs para as estações de trabalho. Então, uma opção em si que foi, certo, que está sendo utilizada no servidor DHCP é exatamente a autorização. As estações clientes que solicitarem o endereço IP ao servidor DHCP somente receberão esse endereço IP se por acaso o servidor for um servidor autorizado pelo Active Directory. Então, nesse momento, eu posso pegar e exatamente passar as credenciais de qual usuário irá fazer essa autorização. Se por acaso o servidor, como é o caso, por exemplo, do nosso servidor, a DDS aqui, ó, que está instalado com o nosso DNS, a função do DNS, se ele estiver autorizando o nosso DHCP, com certeza nós iremos fornecer endereços IPs e outras informações para o cliente. Mas no caso do modem, que não tem a função de você pegar e estar integrando ele no Active Directory, ou então você poder pegar também e está fornecendo endereços IPs através do modem, você vai ver que ele não será possível pegar e fornecer endereços através dele, porque ele não estará autorizado. Então eu vou vir aqui, tem a possibilidade de você ignorar essa opção, onde qualquer servidor em si, DHCP, vai poder fornecer endereços IPs, ou então você pode utilizar as credenciais atuais. Eu vou utilizar as credenciais atuais, vou clicar no botão próximo, e ele vai concluir, dar um resumo da instalação. Vou concluir clicando no botão instalar. Bom, ele vai concluir em si a instalação do nosso servidor DHCP. Ao concluir a instalação do servidor DHCP, você vai ver que praticamente não há necessidade de você fazer nenhuma configuração. Ao menos que você queira criar uma reserva para uma determinada máquina, ou então criar novos escopos, determinar um período diferente em si para concessão que ele vai estar utilizando, fazer uma configuração do escopo para o IPv6, aí você pode ir diretamente lá no botão iniciar ferramentas administrativas e estar selecionando as opções, mudando as configurações. Caso contrário, você pode deixar da forma como está. Lá, a instalação foi bem sucedida. Clica aqui no botão fechar, pode observar que a função em si ela já está instalada. Vou fechar essa tela aqui também. Clicar no botão ferramentas administrativas e aqui nós temos o nosso DHCP instalado. Vamos ver a configuração que foi criada para ele. Temos aqui o DHCP, lá, o nosso servidor, que é o srv1.com.todos.com, o nosso domínio, e aqui, ativo o nosso servidor com aquele escopo que foi configurado. Se quisesse
criar novas configurações tanto para IPv4 como para IPv6, basta você vir aqui, mas a princípio as opções todas já estão configuradas. O último item que eu vou mostrar nessa videoaula é exatamente com relação ao pool de endereços. Ele está pegando o endereço 10.1.1254, 10.1.1.1 até o 10.1.1.254. O que eu vou fazer? Vou clicar no botão direito aqui em cima do pool de endereços, novo intervalo de exclusão. Eu quero que da faixa do endereço 10.1.1 até o 10.1.10, clico no botão adicionar, eu não quero que ele forneça esses endereços de forma automática, por isso que eu criei esse pool de exclusão. E também eu não quero, os meus servidores eles ficam na faixa do endereço 10.1.1.100 até o 10.1.1.110. Não quero essa faixa de endereços também. Prontinho, está configurado o nosso pool de endereços aqui. Ainda nenhuma estação cliente solicitou ao nosso servidor DHCP o endereço, por isso que as concessões ativas em si está sem nenhuma, não foi feita nenhuma reserva. E aqui nós temos as opções do escopo em si do nosso servidor, conforme nós configuramos no início. Poderia ser utilizado mais opções depois. Bom, na próxima aula nós iremos ver mais detalhes com relação ao servidor DHCP. Iremos ver as ferramentas que podemos estar utilizando, a integração dele com o nosso servidor DNS e assim por diante analisar todas as configurações de forma detalhada. Obrigado a todos.